Salve! Estamos de volta com o Papo de Futuro, agora nessa nova edição, nesse novo momento onde estamos testados todos aqui para poder voltar a estar presencialmente. E estamos muito felizes, é ou não é, parceiro? Estamos demais. E nessa volta a gente vai ter muita coisa legal e hoje a gente está aqui em Ribeirão Preto. Hoje estamos em Ribeirão Preto, né? Estamos falando aqui com a Duda. E Duda, fala pra gente um pouquinho quem é a Duda. Oi, gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer muito pelo convite, por vocês estarem me recebendo aqui hoje, e a todo mundo que está assistindo, tomou aí um tempo do dia de vocês para me ouvirem. Eu tenho uma atuação um pouco diferente, né? Eu não venho de uma família de políticos, atualmente sou vereadora aqui no município de Ribeirão Preto e eu comecei minha atuação política muito por acaso. Em 2017, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a atuar em algumas áreas, então comecei a ser voluntária em um cursinho popular, participar do centro acadêmico, que seria o grêmio da faculdade, vamos botar assim. E esses foram espaços muito importantes para mim e depois de algum tempo eu saí um pouco dos muros da universidade. Então, eu comecei a atuar no movimento feminista da cidade, no movimento LGBTQIA+, no movimento de moradia, acabei virando conselheira municipal da habitação e esses foram espaços muito importantes em que eu conhecia uma galera assim, da militância do PT e acabei me envolvendo muito com o Partido dos Trabalhadores e o meu grupinho assim, de juventude na época, a gente sempre esbarrava num ponto que era... Cara, a gente precisava de alguém que estivesse ali dentro que nos representasse. Existe uma diferença muito grande entre o que são os espaços políticos e quem é a nossa população. Poxa, a gente tem uma população tão diversa. A gente precisa também dessa representação dentro da Câmara. E aí a gente acabou lançando a candidatura e deu certo, né? Parece ser tão simples, né, Tici? Deu Pois certo, então, né? isso que eu ia falar, porque você falando aqui parece que é um caminho natural, assim, a gente achou que precisava de alguém representando a gente e a gente foi lá, mas assim, talvez eu penso, não sei, porque eu nunca tentei, mas não deve ser um caminho muito fácil, né? Então conta um pouquinho por que você decidiu falar assim, não, eu sou representante, vou representar vocês lá. Eu milito dentro da juventude do PT e na época a gente falou, a gente queria lançar alguém jovem, estava chegando perto das eleições. E aí um amigo meu, que é o Luca, que é a pessoa que me trouxe pro PT, que faz faculdade comigo, falou assim, então eu acho que tem que ser a Duda. E eu assim, porra, mano, podia ter, sabe, conversado comigo antes. Então só uma coisa, você já era filiado ao PT? Já era filiada. E aí no final nosso grupinho ali, a gente acabou decidindo que eu seria a candidata. E ninguém tinha experiência de campanha, ninguém da minha coordenação de campanha tinha tocado uma campanha antes. Então a gente fez uma campanha do jeito que a gente gostaria de receber ela. A gente organizou vários grupos de trabalho que eles funcionam até hoje dentro do mandato. E eles eram grupinhos de 10, 20 pessoas voltados para debater cada uma das áreas que a gente achava que era importante dentro da cidade. Então debater habitação, a pauta das mulheres, a pauta da equidade racial dentro da cidade, saúde, educação. E a gente tinha esses grupinhos mesmo voltados para pensar políticas públicas. E hoje em dia esses grupos ainda existem dentro do mandato. Então, eu acho que é um avanço muito grande no sentido de entender que ninguém é detentor de todo conhecimento e que a gente precisa ouvir as outras pessoas a respeito disso. Quem melhor no final do dia do que alguém que trampa no SUS, o que é usuário, para conversar sobre as maiores dores que sente dentro do sistema de saúde e quais são os problemas que a gente consegue resolver a partir daí. Ouvir vários pontos de vista faz com que a gente produza políticas públicas melhores. Então, essa assim, foi a principal proposta, na verdade, seja da campanha e agora do mandato, e tem dado muito certo. Legal. Uma coisa que quando você fala do PT, assim, a gente sabe que está num momento bem polarizado, né? Por que a gente convidou alguém do PT para falar no Papo de Futuro? Vale ressaltar que a gente tem sempre pautado essas questões que a gente tem que conversar sobre e de repente não tem todos os espaços garantidos de fala, entendeu? Então, mulheres que têm mandatos garantidos, mesmo eleita, ela tem que reforçar que ela foi eleita democraticamente para ela poder falar o tanto que ela tem o direito de falar. E a gente sente a necessidade disso, a gente acha que é uma conquista enorme para a cidade, você ser eleita, eu me sinto representado. E eu queria que você falasse também nesse rolê do partido em si.
Porque eu sei que existe, para você conseguir uma candidatura, tem uma disputa dentro do partido, tem os recursos que você precisa. Eu sei que muitas das vezes agora tem algo, eu acho que é obrigatório esse lance da grana aí para as mulheres também dentro do partido. Fala um pouco disso, desse orçamento para a campanha, para... De repente, posso falar assim, para a menina Duda, tipo, de repente, que chegou no rolê. Como foi isso? Eu não conheço muito bem como funcionam em outros partidos, né? Eu vou falar um pouco de como funciona dentro do PT. Acho que 20 anos atrás, dentro da política em geral, se definiu que a gente tem que ter cotas para mulheres. Então, você tem um número determinado de mulheres que você precisa que sejam candidatas, que é de 30%. Então, se você for lançar 10 candidatos, 3 têm que ser mulheres. E você teve um avanço também no que diz respeito ao fundo eleitoral. Então, tem uma grana, que é uma grana que os partidos recebem, que é proporcional ao número de parlamentares que eles têm, e essa grana ela é distribuída dentro do partido. Só que ela tem que ser distribuída tendo 30% obrigatoriamente indo para mulheres, para você garantir que as campanhas elas vão ser campanhas laranjas, que vai ter realmente um financiamento dessas campanhas. E dentro do PT, a partir de alguns congressos, principalmente assim, alguns congressos nacionais que o PT teve, se definiu que a gente teria também uma divisão do fundo eleitoral para a equidade racial, para a pauta LGBTQIA+, e para a pauta da juventude. Então, você tinha também uma parte do fundo que era voltada só para jovens, uma parte do fundo que era voltada só para candidaturas LGBTQIA+, uma parte só voltada para a equidade racial. E hoje em dia, dentro do partido, isso tudo é definido pelos secretários. O PT é um partido, assim, que é uma bagunça, mas que é uma bagunça organizada. A gente tem várias instâncias dentro do partido, então tem, tipo, direção municipal e tem as secretarias. E tem cada uma das secretarias que era responsável por essa pasta, então, tipo, a Secretaria de Mulheres definia como ia fazer a distribuição daquele dinheiro em plenário, em reunião. Então, foi um processo bem democrático, assim, dentro do partido, de definir como que a gente vai fazer essa distribuição. E quem define quais vão ser os candidatos é o grupo de trabalho eleitoral da cidade ou, por exemplo, nas eleições do ano que vem do estado ou federal, né? Porque vai ter candidato a deputado federal, deputado estadual, senado e tal. E aí, o que esses grupos de trabalho fazem, né? O que é o grupo de trabalho eleitoral? Ele é composto por algumas direções do partido e eles lançam geralmente um formulário coletando todas as pessoas que têm interesse em ser candidatas. E aí eles vão fazer uma avaliação Tinha muitas contando... mulheres nesses formulários? Tinha. 50% das candidatas da cidade foram mulheres do PT. A gente fez paritário. O grupo de trabalho decidiu que, apesar de não ter nenhuma normativa dentro do partido que obrigasse que metade das candidatas fossem mulheres, que ia ser assim. E aí a gente lançou metade mulheres. E aí teve várias candidaturas que surgiram, eles sentaram para conversar com algumas pessoas e aí eles definiram assim quem iam ser os candidatos e eu acabei entrando nessa conta. Muito legal. E como que você entende essa chegada das mulheres na política, assim? Como que você está enxergando esse movimento? E aí depois a gente fala, óbvio, né, do lugar de fala, mas como que você entende esse primeiro momento de chegada, de respeito? Se você teve alguma inspiração, assim, que você disse, quero ser ali igual a ela. Conta um pouquinho pra gente como que é esse movimento, né? Você disse 50% já de mulheres na candidatura do PT, olha que legal, então a gente está chegando, né? Eu conversei muito com uma pessoa, a Yara Bernardi. A Yara Bernardi, ela é vereadora em Sorocaba, já foi deputada federal e ela é uma pessoa incrível, responsável, por exemplo, pela lei da homofobia. Ela que escreveu a lei da homofobia dentro do Brasil e fez avanços muito importantes. E aí, esses dias eu estava conversando com a Yara, a gente estava trocando um papo assim, de vereadora para vereadora, que projeto que a gente consegue fazer intercâmbio de uma cidade para outra. E aí ela falou, nossa, eu queria muito ter começado na política nessa época em que você começou. Porque, assim, apesar de todos os ataques que você está sofrendo, eu sei que tem muito mais estrutura e muito mais movimento apoiando e entendendo que é preciso ocupar a política. E a pauta das mulheres dentro da política é uma pauta que
a gente precisa valorizar muito, porque a gente é 54% do nosso país. E não faz sentido nenhum a gente ser menos de 10% dentro da Câmara, sabe? Dentro das câmaras. E essa é uma luta pela representatividade, porque cada pessoa faz parte de... Como que eu vou colocar assim? Não é ruim que a gente tenha diferenças entre nós. É importante que a gente tenha diferenças entre nós. O que é ruim é quando a gente coloca um juízo de valor dentro dessas diferenças. Então, que você conceda privilégios para determinados grupos por eles serem quem eles são, e você acaba excluindo outras pessoas disso. E foi isso que aconteceu com as mulheres por muito tempo. A gente não era nem considerada cidadã em um determinado momento, a gente não tinha voz nem voto em nada. E é uma camada da população que tem também suas especificidades. Debater distribuição de absorventes dentro da cidade, debater, até mesmo quando a gente fala de saúde, assim, debater a saúde da mulher, o trabalho doméstico de cuidado e a valorização desses trabalhos não remunerados que as mulheres acabam exercendo 3 vezes mais do que os homens. Isso tudo tem que integrar o debate político. E ter mulheres dentro da política faz muita diferença, muita diferença. Eu fico, quando você fala de mulher na política, né, a gente lembra que todos os governadores do estado do Rio foram presos, né? Mas Benedita da Silva foi governadora no estado, ela é do seu partido também, eu me identifico muito com ela e é uma mulher, tipo assim, existe um peso maior sobre a correria das mulheres, isso na sociedade em geral. Tipo assim, a gente vê uma rapaziada que a gente conversa diariamente, que trai, que faz, que dá mancada, beleza. Aí uma mulher que de repente na mesma condição, que tem o mesmo comportamento, o peso é maior, tá ligado? A cobrança é maior. Na política também a gente teve exemplos, né, de situações que o peso foi maior na hora de cobrar mulheres. A gente teve uma presidente eleita democraticamente que foi derrubada sem motivos óbvios e a gente vê outras candidaturas causando e ninguém derruba, né? Então tem esse peso sobre a figura feminina, né? Tipo, é mais difícil para alcançar o lugar, quando comete algum erro, ou às vezes nem é o erro, né? Eu acho que, né, o convite também surgiu por causa da questão que a Duda está passando aqui na cidade e a gente acha importante falar disso, mas é um peso maior da cobrança sobre as mulheres, é isso? É isso. Você tem uma grande dificuldade quando você vai tratar da pauta feminista, porque os micromachismos, eles parecem coisas muito pequenas mesmo, a gente até chama, né, de micromachismo, parece que não vai dar em nada, mas aí você começa a interromper as mulheres, a deslegitimar o que elas estão falando, a não ouvir o que está acontecendo, e isso faz com que as mulheres tenham, por exemplo, menor acesso ao mercado de trabalho. E aí elas vão ter uma renda menor e vão ter menos acesso a financiamento dentro de bancos. E isso vai impactar até mesmo a pauta da habitação quando você vai debater. Quem são as pessoas que têm acesso a terras e a propriedades? Você vê como vira uma bola de neve? E isso acontece também dentro da política. E tem um ideal machista de como uma mulher deveria se comportar, né? A Marta Medeiros, que é uma escritora que eu gosto muito, ela tem um livro que chama Liberdade Crônica. E dentro desse livro, ela fala que a expectativa é que a gente seja quietinha, bonitinha, use tons pastéis, sandália rasteirinha, cuide dos sobrinhos no final de semana e fale baixo em um tom ameno. E é muito essa a imagem... Dá umas caixas aí dentro desse rolê? Nossa! Ah, tá! Mas é muito esse o ideal, sabe, que é construído. E quando uma mulher não atende a esses padrões e expectativas, que é um padrão expectativo submisso mesmo do patriarcado, de nos silenciar e de nos calar, aí você tem a violência, surge a violência. Na primeira sessão que eu tive da Câmara, foi uma sessão extraordinária, no meio de janeiro, que a gente estava votando um projeto, que era um projeto para terceirizar o cargo de merendeira e merendeira no ensino público municipal. Um absurdo, assim, mas acho que nem cabe aqui, a gente debateu... Deixa eu começar a falar disso, né? Vamos ficar muito tempo. E as pessoas ocuparam o plenário, porque a categoria não foi ouvida em todo esse processo. Não fizeram uma audiência pública para ouvir os merendeiros e merendeiras a respeito da necessidade deles, ou se eles concordavam ou não com a terceirização. Então, ocuparam o plenário estava cheio e a gente estava com muita dificuldade de falar. Porque você fala no microfone, na transmissão de casa, vai
muito mais claro do que para as pessoas que estão ouvindo ali. Só que com um monte de gente gritando em volta, as pessoas não estão ouvindo o microfone, elas estão ouvindo o som da sua voz. E eu precisei subir o tom, falar mais alto, assim como inúmeros colegas meus que apontaram o dedo na cara de gente que estava no plenário, que falaram que o sindicato era corrupto, que gritaram um monte de coisa. Eu não ofendi ninguém, só falei mais alto do que eu normalmente falo para eu conseguir ser ouvida. E no dia seguinte saiu uma reportagem no jornal dizendo que eu era muito escandalosa e que eu Primeira não sabia... sessão. Primeira sessão. Dizendo que eu era muito escandalosa, que eu não sabia me portar em plenário. Mas falaram algum trecho da sua fala? Tipo... Só que você estava nervosa. Exato. Descontrolada. Ah, não, é muito louco esse comentário quando tipo assim, você tem um argumento, você está dizendo algo, não é escutado o que você diz, e eles pegam alguma característica sua pra... O que mais me deixa pasma nesse caso, eu fiquei muito triste, obviamente, depois da matéria, né? Porque eu não fiz nada diferente do que os meus colegas que estavam ali. Eu fui até mais amena do que eles, na minha opinião. Se você pegar para assistir a sessão, isso fica muito claro. Mas eu era a pessoa que estava errada, que estava me comportando de uma forma que eu não deveria. E isso de tentar pintar que eu sou desequilibrada, escandalosa, descontrolada. Talvez eles pensam que você fosse o alvo mais fácil para falar algo, né? Criar alguma notícia. A gente sofre isso, né? Pra caramba. Minha avó sempre falava que se fosse fácil não chamava luta, né? E é uma grande luta, é uma luta por ocupação mesmo desses espaços, por entender que a gente deve estar ali mesmo. E chega em um ponto em que você se questiona, sabe, se você tá certo mesmo. Eu tive muito isso. Teve um projeto que depois a gente decidiu judicializar e tal, que acabou sendo aprovado na Câmara, que eu não concordava com. E eu, assim, sabia que o projeto era inconstitucional, sabia. E foram tantas pessoas batendo, assim, em mim, dizendo que eu estava errada, que eu tinha que estudar, que eu falei assim, será que eu tô errada mesmo? E eu, assim, tô no último ano de Direito, eu sei sobre legislação. E eu pegava, assim, consultava minhas anotações, assim, não é possível, eu acho que eu tô certa, será que eu perdi alguma coisa? E eu comecei a duvidar até de mim mesma, eu falei assim, não tá certo isso não. Então, você está falando aí, né, de tudo que nós somos taxadas por serem mulheres, por estar ali, tentar ser ouvida e tal. Você se sente preparada, né, porque tem que estar preparada internamente para ser chamada de louca, de má, mas não desistir dos seus objetivos? Olha, uma das coisas que me dá muita tranquilidade é que eu tenho muitas pessoas do meu lado. Muita gente mesmo, assim, que me ajuda nesses momentos mais difíceis. Porque a política é um espaço muito violento. E eu acho que quando as minorias políticas chegam em um espaço, que é um espaço que nos foi negado por tanto tempo, isso faz com que a violência se aflore. Cara, os ataques são muitos. Teve uma vez que um vídeo meu foi parar num grupo de bolsonaristas e eles acharam meu Facebook, começaram a me mandar um monte de mensagem no Messenger, fazer ligação de vídeo do Messenger. Meu celular não parava 1 minuto. E isso ficou assim 1 dia e meio isso. E eu não conseguia mexer no meu celular, porque eu começava a mexer e chegava uma ligação de vídeo do bolsonarista XYZ e falando coisas horríveis para mim no privado. E para passar por tudo isso, isso é uma grande conquista, assim, eu acho, de contar com essa rede mesmo de pessoas. Tenho muita gente a agradecer, de verdade. Isso é importante. E é legal pra gente também que comunica, né, Tícia? A gente ficar atento a isso, porque o Papo de Futuro a gente se propõe a pensar em ser suporte para essas vozes que são minoria em qualquer tipo de espaço. Entendeu? E aí quando a gente viu, acho que vamos falar desse assunto agora ou depois do intervalo? Depois, Então, a gente vai segurar um pouquinho, vamos pro intervalo daqui, no segundo bloco a gente vai conversar um pouco mais com a Duda. Impressionante o quanto a guarda dos filhos é da mulher. Ora, se não é,
Quando há uma separação, quem que fica com a prestação do inalador? Que não sara a dor da ferida. Ela fica aberta e pingando sangue, mas se não fosse o bastante, a saúde mental da mulher também sofre. Porque ela a todos socorre, mas não há quem cuide das suas feridas. Internas, físicas e psicológicas. Quando há uma separação, não existe o pai que propõe a guarda compartilhada. É a mãe que fica com toda essa carga. Ela já não tem mais tempo para produzir, para se cuidar, para uma vida social, para uma amiga que levante seu astral, para uma viagem para o litoral, para um bom livro na prateleira de seu arsenal ou um churrasco sem as crianças no quintal. O seu dinheiro todo é para suprir os financiamentos familiares, para as contas a pagar. Ela já não sabe mais o que é cabeleireira e muito menos o que é fazer a unha. Mas sabe o que mais a tortura? O descaso. Esse, de não dividir o fardo de um fruto que outrora foi o melhor plano de dois, de nós, e após, só os nós que a mãe autônoma tem de desatar. O dinheiro da pensão não paga a ausência. A ciência de que o primeiro passo passou e você não viu. O dente caiu, já nasceu e você nem olhou. O choro gritou, mas também era em seu peito porque éramos nós três querendo leite. O desespero é tanto que chora filhos de um lado e a mãe lá no outro canto. No entanto, tem um tanto de roupa no tanque para exercer, tem a matéria dos seus filhos para resolver, tem um almoço para fazer, tem que providenciar a mistura para comer. Já pagou conta de água, de luz, de telefone, mas agora chega a conta da TV, deu horário de levar os filhos à escola, aproveita, pega uma sacola, passa no mercado, acabou o leite, a chocolatada, ai meu Deus, o agasalho não serve mais. O aluguel tá pesado, mas não dá para voltar para casa dos pais. Ela equilibra tudo isso com duas mãos, com um coração que ainda pinga sangue, mas seus filhos a todo instante é com ela que contam, que sabe que tem refúgio. Enquanto eu fujo dos prazeres, eu tento fingir que os afazeres são os meus dotes. Mas o bote já faz um tempo que virou. Eu vejo quanto mãe é terra firmamente e só hoje eu entendo que passou a minha rainha. Quando se preparou a gororoba com farinha. Na falta do pão, do macarrão, porque nunca houve filé mignon. Para cada mãe se devia erguer uma estatueta. Toda mãe na defesa de seus filhos é porreta, ela enfrenta as tretas e põe sorriso nos lábios. Faz o milagre de multiplicar. E é por isso que no coração de mãe sempre há mais um espaço. É a maneira dela tapar os buracos, de sentir-se importante. Toda mãe é um diamante. Toda mãe vale ouro em seu mais alto quilate, agora tem pai que só late. Achando que enriqueceremos com o dinheiro da pensão e que com seu pouco dinheiro tudo será suprido. A diferença é que toda mãe é uma pedra preciosa e tem pai que é só um caco de vidro. De dentro da pena, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer que é de esquerda, feminista, defende as mulheres, posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe. Eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi um: não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento, chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os 4 filhos, já tá passando mal de fome. Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo? Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã. E nós, as mulher preta, nós só serve pra você mamar na teta. Ama de leite dos brancos. Sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco.
você vai dizer que é de esquerda, feminista, defende as mulheres, posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai, pra você ver. Não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer. Entende sobre a luta de classe? Eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar. Guri, quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Cheguei lá e eu vi um... Não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil. É quantas vezes você saiu do seu apartamento, chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os 4 filhos. Já tá passando mal de fome. Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo? Sempre deixando pra amanhã, Iliano que cês tão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, Iliano que cês tão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, sempre deixando pra amanhã. E nós, as mulher preta, a nós só serve pra você mamar na teta. Ama de leite dos brancos, sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco. De dentro da pen, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer. De dentro da pen, de dentro da pen, de dentro da pen. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. O que você espera de uma rádio? Entretenimento, música, informação. Tudo. Em um lugar onde você pode ser você. Há mais de 30 anos, a Difusora é mais do que uma rádio, é um estilo de vida. Mais do que um estilo musical, a Difusora toca atitude. Ribeirão é 97.1.
Beleza, estamos no segundo bloco aqui do Papo de Futuro, conversa mó gostosa com a Duda, falando de vários BO de um jeito descontraído, né? Vamos falar de BO, então? Vamos falar de BO. Não, é o seguinte, quando a gente te convidou foi porque a gente viu esse lance mesmo, essa disputa nos espaços políticos e que você vem enfrentando. Tipo assim, a gente acompanha a política local e a gente vê quando tem problemas de vereadores com corrupção e com fatos que nos assustam, né? Mas eu vi 2 tentativas de derrubada do seu mandato com coisas absurdas, assim, que não faziam sentido, né? Você pode falar um pouco dessa sua experiência, da primeira vez que houve uma denúncia contra o seu mandato? O que aconteceu de fato? Quem era a pessoa que está denunciando? Não sei se você pode falar isso também, como que é? Não, tô tranquila em falar. O que aconteceu? Foi lá em março, o Lula ainda estava sendo julgado pelo STF e aí ia ser o dia do julgamento e o Comitê Lula Livre, que é um comitê nacional, decidiu puxar faixaços em diversas cidades. Então a galera do Comitê Lula Livre era responsável por pegar uma faixa, estender essa faixa durante 1 hora, das 6 às 7 da manhã, e depois seguir sua vida, ir pro trabalho, fazer todas as coisas. E aí a galera do Comitê Lula Livre perguntou se eu podia ajudar ir lá. E a gente foi em 4 pessoas. A gente chegou no viaduto, em um dos viadutos da Francisco Junqueira, às 6 da manhã. A gente ficou lá das 6 às 7, estendendo uma faixa. Fomos embora. Eu achei que tivesse tudo bem. Falei assim, tranquilo. Começou um monte de reportagem assim. Vereadora Duda Hidalgo infringe a lei da cidade limpa e faz manifestação contra o Bolsonaro e colocaram que eu era responsável por 7 faixas que foram estendidas ao longo de 1 mês na cidade. E não, era uma faixa que ficou lá por 1 hora e as pessoas assim, porque ela devia estar trabalhando. Gente, a Câmara abre 7h30 da manhã. Eu tava lá fora do meu horário de expediente, entendeu? Nem faz sentido isso. E sem contar que era uma atividade política, de qualquer forma. Se você perguntar como que isso influencia aqui em Ribeirão Preto, a política nacional influencia em Ribeirão. Até onde eu saiba, a gente continua sendo parte do Brasil e o que acontece em Brasília também importa aqui. E aí, para minha surpresa, 1 semana depois, entra um pedido de cassação do mandato na casa, protocolado por um fantasma. Não tinha nenhum documento anexado, a gente foi ver depois que tinha sido protocolado por uma pessoa que não existia. Os dados do pedido de cassação estavam em um monte de processo de estelionato no Mato Grosso do Sul. Tinha site de programador para para testar se está funcionando ou não a plataforma. E aí tinham esses dados lá disponibilizados, o CPF cassado, e eles estavam dando andamento no processo, assim. E quem recebe essa denúncia? Exato. Como recebe essa denúncia, tipo... Não, muito absurdo. E depois disso... Mas o importante era receber a denúncia contra a Duda. Exato. E depois disso, entraram com 2 processos judiciais. Um deles tinha um único pedido processo, que era que eu fosse proibido de me manifestar. E quem protocolou esse processo foi o Alexandre Souza, que tinha sido candidato, que é da ala bolsonarista assim, da cidade, que tinha sido candidato na eleição anterior e que não entrou. E em um dos processos dele, ele perdeu um deles e aí ele retirou mesmo o outro processo. Ele viu que ele não tinha razão e aí ele retirou outro processo. Mas em um deles, a juíza fala que era muito claro que os fins do processo era tentar usar o judiciário de palco político. Era fazer com que fosse noticiado. Estou fazendo a caça às bruxas contra a Duda. Agora você, né, Duda? Eu volto sempre para você porque eu penso que você é um exemplo, uma inspiração para muitas mulheres que já existem e que estão para existir aí, para entrar nessa política, né? Então você... O Elisé falou, mas quando você recebe isso, como que você se sente, né? E aí, você falou que tem uma rede de pessoas perto de você e tal, mas assim, essa resiliência vem de um propósito maior, com certeza, né? Divide um pouquinho pra gente, assim, um pouquinho desse propósito maior para fazer você ser forte o suficiente para, assim, não, isso não pode me abalar, não vai me abalar, eu preciso continuar, porque
aqui, ó, tem uma coisa muito maior do que tudo isso, né? Fala um pouquinho para essas mulheres aí. Nossa, eu acho que todas as vezes que eu fico muito triste e, gente, eu tenho pesadelo com as coisas, eu começo a ter dermatite, começo a coçar, eu fico muito nervosa, meu estômago fica ácido e aí todas as vezes eu começo a pensar em todas as mudanças que a gente já conseguiu promover assim dentro da cidade. Quando teve a reforma administrativa, e eu acho que essa foi a principal conquista e a que eu sempre tento pensar em, é que a reforma administrativa trouxe muitas perdas para a cidade, mas quando a gente estava negociando com a prefeitura, durante a reforma administrativa, a gente conseguiu que fosse criada uma coordenadoria de direitos humanos dentro da cidade, que é um avanço enorme, porque a gente não tinha nenhum órgão que fosse especificamente voltado para cuidar da pauta da equidade racial, da LGBTQIA+, fobia dentro da cidade, da pauta das mulheres e da pessoa com deficiência. E hoje em dia, por causa da nossa negociação com a prefeitura de dizer, olha, vocês estão perdendo verba porque a gente não está participando dos sistemas nacionais que injetam dinheiro nos municípios para cuidar dessas pastas, porque a gente não tem um órgão para isso, então vamos tentar se enquadrar, já que está fazendo a reforma administrativa, vamos incluir isso. E a gente conseguiu que hoje em dia a gente tivesse um órgão com pessoas voltadas para isso. Olha o tamanho do avanço que se tem, sabe, dentro do município em pensar políticas públicas. E a coordenadoria ela ainda está engatinhando, assim, porque está muito em fase de implementação, mas eu sei que a gente vai ter muitas coisas, muitos benefícios ainda para a cidade surgindo disso. Legal. E fazer duas perguntas. Essa coordenadoria, é sociedade civil e prefeitura, como que ela funciona? E também eu queria que você falasse pra gente, assim, fora essas questões desses problemas, dessas problemáticas, o seu mandato, assim, o que você realmente pensa, qual que eram as paradas que você realmente queria fazer de fato, quando você pensou em entrar, tá ligado? Nossa, primeiro sobre a coordenadoria. A coordenadoria ela é muito voltada do poder público, ela é um órgão dentro da Secretaria de Justiça, mas ela tem ligação direta com os conselhos. Então essa é a parte da participação popular. E aí, por exemplo, o Condepir tem que ter ligação direta com a coordenadoria, e aí vai indo assim a relação com a sociedade civil, mas é um órgão mesmo formado por servidores públicos e tal. E das coisas que eu queria fazer, nossa, muita coisa. Eu já protocolei muito projeto, na verdade, que ainda não foi para votação. Tem um que eu queria que ele fosse votado agora, que eu protocolei recentemente, que é, por exemplo, para a inclusão de pessoas negras, pardas e indígenas nas propagandas da prefeitura. Então, você ter uma cota PPI mesmo, para garantir mesmo a representatividade dentro do espaço da prefeitura. E é muito legal se tratar disso, porque você está falando do que o poder público está comunicando. Se você pega hoje em dia as propagandas da prefeitura, você vê que tem uma deficiência muito grande de representatividade mesmo da população negra e da população indígena, principalmente. E tem muitas outras pautas. Eu tive um projeto, que é um projeto que ainda está tramitando, que é um projeto para distribuição de absorventes nas unidades de saúde para mulheres. Então, que é um projeto também muito legal. Tem projetos na área da cultura, projetos voltados também para fortalecer algumas entidades que já existem. Então, tem a Escola de Arte Cândido Portinari, por exemplo, que existe aí há seus 60, 70 anos e que sofre muito com corte de verbas dentro do município, e aí tentar transformar essa escola em patrimônio público e material da nossa cidade para garantir que ela seja preservada. Então, de projeto tem um monte. Eu vivo tendo ideias, assim, umas ideias mirabolantes. Às vezes eu não consigo aplicar aqui, mas eu converso com algum deputado para eles tentarem soltar por lá. E o importante mesmo é que, por ter os grupos de trabalho, muitas vezes eu nem imaginava que a gente ia formular o projeto XYZ. Por exemplo, a ideia de ter o ensino da Lei Maria da Penha nas escolas não foi uma ideia que surgiu de mim, foi uma ideia que surgiu do grupo de trabalho, que a gente estava tratando da pauta da violência doméstica dentro do grupo de trabalho de mulheres. E aí as meninas falaram, não, mas eu acho que no final do dia a gente tem que mudar tudo isso com a educação. Como que a gente faria para garantir isso?
E uma das pessoas que faz parte, que é professora, falou bem assim, por que a gente não fala para ter um ensino da Lei Maria da Penha nas escolas? Eu falei assim, nossa, olha a ideia, sabe, que surge. E eu acabo aprendendo muito com muita gente. Que legal. Sabe que você está falando e me veio uma coisa na cabeça, né? Assim, você estava falando de educação, do que levar e tal. Já que temos cotas e a gente precisa de sangue novo, ideias novas e diversidade para dentro da política, existe alguma... Penso que não, né? Mas não sei, talvez, né, aí nos seus projetos, alguma educação para se entrar na política? Como que você inicia, né, assim, porque tem aí uma pessoa te assistindo e fala, acho que eu quero ser igual a Duda. Como que eu faço, né? Será que existe... Deveria, né? Mas, enfim, como que você entende esse papel da educação para ser político, né? Tem um projeto muito legal que surgiu em Caçapava, que chama Mulher Cidadã. E ele era um projeto de encontros semanais dentro da cidade, se eu não me engano, de Caçapava, viu? De encontros semanais dentro das escolas da cidade para debater justamente o papel da mulher dentro da política. Então, a cada mês, eles tinham um tema que ia ser debatido e 4 encontros a respeito daquele tema. E aí se produzia um relatório, então essas meninas que participavam disso, que eram estudantes das escolas, participavam bastante ativamente desse projeto, e isso era um projeto de emancipar mulheres. E uma das coisas que eu acredito que a gente tem que trazer dentro da educação é muito nesse sentido do projeto da Lei Maria da Penha. De entender que a gente aprende dentro da escola o que é uma oração subordinada, que a gente aprende que a gente aprende o que é o participe, que a gente aprende as espécies de planta, mas que a gente não aprende a ser cidadão. A gente não aprende quais são os nossos direitos dentro da escola. Eu fui aprender, assim, grande parte dos meus direitos estudando direito na faculdade. E o direito, ele é muito usado como um instrumento de poder mesmo. De você saber manusear o direito, entender o que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve fazer. Então, tornar essa ferramenta mais acessível para as pessoas é muito importante, até porque a gente acha que todo mundo sabe tudo de tudo, né, do direito. Existe essa máxima de que as pessoas sabem todas as leis e que se elas descumprirem, então elas fizeram isso dolosamente. Mas na verdade não. Na verdade, a gente nunca se preocupou em fazer com que o direito fosse mais democrático. Eu faço parte da FENED, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito. E eu fiquei por muito tempo na cadeira de pesquisa e extensão. E dentro desse debate assim, da pesquisa e extensão dentro da federação, a gente acabou decidindo fazer um programa, que é um programa que chama Direito da Manhã. E aí a gente senta com grandes juristas assim, para debater qual que é o futuro do ensino jurídico e como que a gente vai fazer para, primeiro, essa ferramenta ser mais acessível e, segundo, para a gente trazer para o direito também uma pegada mais social. Importante. Tô me lembrando aqui de um projeto que a gente fez numa escola que era educação para a cidadania, né? Então a gente ajudava os grêmios a se organizarem. A gente via as propostas que eram absurdas, assim, falava, quando a gente vê uma proposta absurda na TV de um político, a gente fala mal, né? Agora aqui na escola, como que você promete que você vai pôr refrigerante no recreio para geral? Você não pode... Então a gente ajudava nesse exercício de cidadania dentro da escola. E aconteceu algo bizarro na escola, porque a gente organizou os grêmios, olha só a dificuldade, organizamos os grêmios, aí tinha o dia exato da votação e o projeto acontecia uma vez por semana nessa escola. Cara, a gente chegou pro dia da eleição, a eleição já tinha sido 2 dias atrás, a direção da escola mudou a data da eleição, tá ligado? Então, tipo assim, você tá na escola ensinando o exercício da sociedade, sobre democracia, sobre juventude se comprometer com sua campanha e tal, e a gente viu que teve uma manobra gigante. Então, quando a gente vai falar de acessar a política, de acessar os direitos, é complexo, a gente tem que reforçar, a gente tem que falar com força. Por isso que a gente tem um pouco mais de vontade quando a gente fala, porque se você chega muito tranquilo, as pessoas não respeitam, eles engolem, e aí quando você grita, é porque você é escandaloso, é porque... Só que, tipo assim, as pessoas agem, que nem nessa situação, nessa escola. A direção não gritou, sutilmente foi lá e mudou o dia de um processo que faz importante para a educação desses alunos. Então, eu acredito que isso se reflete também na política, né? Às vezes tem político ali que
que na sua fala, no seu comportamento, ele age de acordo com toda a aceitação da sociedade, mas quando chega você que estudou ali, né, você se aprofunda sobre aquele projeto de lei, e você tá fundamentado aquilo que você está defendendo como uma vereadora eleita, né? E aí você se excede porque, pô, peraí, a narrativa de alguém que de repente não tem estrutura nenhuma daquilo que está falando, não domina o que está falando, é mais escutada, mas às vezes quando chega mais empoderada para falar esse assunto, a galera não escuta, né? Então eu acho que um pouco dessa fala mais incisiva, da parte da grande das pessoas que são representantes de minorias, só por causa porque nunca é gentil, né, com você, com quem sofre, com quem não está sempre no poder, né? E a hora que a gente chega, a gente tem que ser sempre gentil, é isso? É muito isso. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é um grande desconhecimento mesmo de como funciona a política. Eu acho que a política, ela é quase um serzinho místico, assim, que ninguém conhece, ninguém sabe onde anda. Sabe aquele negócio onde vivem, como comem? É muito isso, e eu acho que tem um pouco disso. Mas dentro da minha atuação, uma das coisas que eu sempre tento fazer é fazer com que isso seja mais democrático. Então, eu peguei já várias vezes e falei assim, vamos fazer o debate do orçamento? Então, eu vou ensinar a vocês mesmos olharem como está o orçamento da cidade. Aí, eu peguei nos meus stories, abri lá a lei e falei assim, isso daqui é uma rúbrica orçamentária, eu vou explicar para vocês o que é. E é importante fazer esse papel de conscientização mesmo, porque assim como diria Genuíno, a gente tem e deve debater desde o buraco da rua até o buraco do país. Então, pensar em como que a gente vai envolver as pessoas em todo esse processo também é importante, porque aí o debate, ele não vira um debate de eu acredito em fulaninho de tal, ele vira um debate de argumento mesmo, de... beleza, você trouxe os pontos X, Y, Z e eu concordo com o X e Y, mas será que tem como a gente mudar a Z? E aí o debate fica muito mais qualificado. E aí não é desmerecer a pessoa não é desmerecer a pessoa pela pessoa, é desmerecer a pessoa pelo projeto, ou sei lá, entendeu? Como que a gente poderia colocar isso. Mas é pensar em formas de incluir as pessoas no debate. Eu faço muito um negócio que a gente chama de gabinete na rua, que é montar uma barraquinha assim em um bairro, escolher um bairro, e eu tento fazer isso pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e aí a gente vai lá, eu e os meus assessores, com pranchetinha, conversando com a galera e pegando demanda. E teve um dia que eu estava no meio do Campos Elíseos e um dos meus assessores estava conversando assim com o moço que tinha passado e que estava perguntando o que estava acontecendo. E ele falou, não, é que a Duda é vereadora aqui na cidade, ela está aqui hoje no Campos Elíseos recolhendo algumas demandas, vendo quais são os problemas do bairro, o que vocês acham que tem que melhorar. E aí ele pegou e imediatamente falou a mim assim, esses políticos vêm só na época de eleição. E eu assim, cara, tipo, a eleição foi ano passado, sabe? Ainda faltam uns 3 anos para a próxima eleição. E aí eu ouvi isso porque eles estavam perto de mim, ele nem sabia quem eu era. Aí eu fui conversar com esse moço, explicar, né, o que era o projeto, que a nossa intenção não era fazer política a cada 4 anos, mas fazer política sempre. E atender a população era importante, por isso que a gente estava disponível ali. E ele só, assim, não queria muito conversar comigo. Eu passei meu telefone e falei, bom, se ele quiser, ele tem todas as informações para me buscar. Mas chega nesse nível, assim. A educação, só a educação que vai mudar isso. A política na educação, né? E tipo, desculpa, Tice, posso? Tem uma preocupação nova, né? Que eles dizem que a escola não pode falar de política, né? E, tipo, eu acho que é um perigo isso, né? Pra democracia em si, pra se ter novas ideias e tal. O que você pensa a respeito? Nossa, é um perigo gigantesco, porque tudo é político. A gente tem que entender isso. A política regula todas as áreas da nossa vida. O ônibus que eu peguei para vir até aqui hoje, isso é político. É porque alguém decidiu que o transporte público, que a política de transporte público deveria ser regulada pelo Estado, que a gente precisava que tivesse uma tarifa que fosse acessível, que não sei o que. Isso tudo foi idealizado por causa da política e a gente acabou aderindo a esse sistema.
Se a gente está aqui hoje, a luz que a gente está usando aqui, ela está sendo paga e também está sendo paga com uma verba que é uma decisão política. Então, tudo é uma decisão política. E a gente deixar de debater o que a política significa ou de incluir as pessoas dentro desse debate é a gente enfraquecer o debate político. Tem um documentário também, que sou cheia dos documentários das coisas, né? Tem um documentário que chama Linha de Montagem, que está disponível no YouTube. E ele é um documentário sobre as greves dos sindicatos metalúrgicos do ABC de 79 a 81 a 82. E no final do filme, um dos caras faz uma fala dizendo que a gente não pode se eximir de fazer o debate político, porque a política regula tudo. Então, a gente, enquanto trabalhadores, a gente não pode se dar ao luxo de não fazer o debate político. Então, não fazer o debate político é fazer com que aquelas pessoas que estão no poder hoje continuem lá. É a manutenção dos mesmos interesses que estão por aí, porque aí você diminui a quantidade de pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, que sabem o que está acontecendo, e aí você só vai tornando esse debate cada vez mais inacessível e diminui a fiscalização da população mesmo com relação aos políticos e políticas. É isso. Olha, eu fico realmente muito feliz, me sinto representada, emocionada por ter pessoas como você. Espero, de verdade, assim, eu vou fazer a última pergunta para você das suas aspirações e sonhos, mas eu já tenho muitos sonhos com você, assim, porque eu me sinto muito representada como mulher, como minoria. Fico muito feliz que tenham pessoas como você, acho que é isso. Tem que ter garra, tem que ter força, tem que ter resiliência, propósito, acreditar em algo maior para a gente poder seguir adiante. E eu quero saber, assim, quais as suas aspirações futuras? Olha, Titi, eu quero muito continuar na política ainda por algum tempo, mas eu tenho plena consciência de que eu tenho que ser renovada em algum momento. Que eu defendo a renovação e ponto, e não a renovação até certo ponto. Então, eu não me vejo sendo vereadora pro resto da vida, mas o que eu quero é trazer mudança, seja em qual instância for. Seja aqui, seja estadualmente, não sei o que vai virar de mim, mas eu acho que é muito importante continuar fazendo esse debate. E mesmo trocando de profissão, né? Mesmo estando em outros espaços, de repente atuando dentro do direito depois disso e não necessariamente em um cargo eletivo, eu acho que o debate político ele cabe a todos nós fazermos todos os dias. Sentar para conversar com cada pessoa que você encontra e sabe, igual a gente comenta, nossa, como o clima tá seco e como que isso é ruim, sentar e falar, cara, o que você achou sobre tal coisa? E isso também é aprender. Eu ainda tenho muito a aprender, mas muito. E ter essa noção de que trabalhar com política hoje me faz aprender muito e eu acho que eu tenho muito ainda a contribuir para o espaço político. Espero que eu consiga aí mais alguns anos ajudar a nossa cidade, mas sei que os ventos vão me levar talvez para outros lugares. Legal, a gente fica feliz de te receber, desejo boa sorte aí na sua luta, conta com a gente, tá? E pessoal, acho que hoje, né, Tícia, é isso, o Papo de Futuro vai ficando por aqui. E acompanha a gente aí nessa nova temporada, vai ter muita novidade, muita gente bacana passando por aqui, tanto quanto a Duda, certo? Certinho, muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada de novo pelo convite. Valeu!